os efeitos negativos não sejam potencializados e que os efeitos positivos sejam potencializados. Então o que a gente tem que fazer? No nosso assunto principal é família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta nada trabalhar com outros meios, com outros objetivos, se você não estabelecer um bom trabalho. Agora, quando eu falo isso, gente, eu quero deixar bem claro, isso é muito além do que a religião. Eu levo meus filhos para a igreja. Não, isso é muito pouco. Isso faz parte, né? Porque ensina o menino no caminho que deve andar e quando estiver velho não se desviará dele. Indiferente da religião, você leva para algum lugar, você dá uma direção para ele. Agora, a direção, como é que a gente dá a direção? A direção que a gente está andando, ensina o menino no caminho. Não pode ser aquela ideia antiga, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque eu sou grande, porque eu posso. Gente, isso é muito perigoso. É claro que tem coisa que a gente realmente, adulto, pode fazer e criança não pode, adolescente não pode. Mas a maioria das coisas, tá? Eu espero que todos entendam quando eu falo ensinar o menino no caminho que deve andar, isso é muito além de religião. Por quê? Porque senão você cria pessoas problemáticas para o futuro. E o maior desafio dos pais é esse, é criar cidadãos honestos, éticos, cidadãos que vão influenciar para o bem. Como alguém disse, né? Nós preocupamos com o mundo que vai ficar para meus filhos, mas poucos se preocupam com os filhos que deixam para o mundo. Então, às vezes deixam filhos traumatizados, filhos machucados, filhos abandonados, filhos deprimidos, filhos cheios de transtornos causados pelos próprios pais. E, na maioria dos casos, eu creio que na maioria dos casos, os pais não fizeram isso consciente. Foi inconsciente. Por quê? Do jeito que a gente recebe, é normal, do jeito que a gente recebe, a gente passa. Então, o que a gente aprende com a nossa família, né, de origem, né, é o que normalmente estabelece a próxima geração. A não ser que o Senhor edifique a sua casa, edifique a sua família. Então, a minha família de origem, sempre me amou, sempre me apresentou o melhor que eles tinham, o melhor que eles conheciam. Só que eu fui crescendo e eu descobri que eu poderia descobrir outras coisas boas e coisas ruins. E aí eu me preocupei em selecionar as melhores para apresentar isso aos meus filhos e aos meus netos, né? Que consequentemente viriam. Por enquanto eu tenho um só. Mas vamos ver se nos próximos anos aparecem mais alguns para a gente, né, dar prosseguimento à descendência. Mas tudo no tempo certo, tudo sem pressão. A gente trabalha muito isso aqui na minha família, de a gente trabalhar o momento de ter filhos. Eu tive filho muito novo, eu e minha esposa, mas não tem arrependimento também não, porque, assim, eu tenho arrependimento de não ter estudado bastante o assunto. Só isso. Porque eu não estudei o assunto. Eu já falei isso várias vezes, várias lives, tá? Assisto, gente, as lives. Cada live tem um detalhe a mais, tem uma experiência a mais, tem uma informação a mais, que é importante para você e selecionar aquilo que se aplica. Tem coisas que eu falo hoje que não vai aplicar a todo mundo, vai aplicar a alguns, mas a da semana passada aplica a você, mas não aplica o outro. É normal isso. Então, eu sempre falo isso, olha, eu casei aos 19 anos. Não é problema casar aos 19. O problema é não estudar o assunto a empreitada que você está assumindo. Mas você casou muito novo. Gente, tem gente que casa com 40 e o casamento não dura nem um ano. Tem gente que casa com 50 e é a mesma coisa. A média de divórcio de segundo casamento é maior do que a média de divórcio de primeiro casamento. Não sei se você entendeu bem, assim, a média de divórcio do primeiro casamento é, por exemplo, 55%.
A média está assustadora. É muita gente separando mesmo. Aí a pessoa casa a segunda vez, a média é de divórcio de 65%. Quer dizer, é mais ou menos assim, ó, a cada pessoa que divorcia do primeiro casamento, chega a cada 100 casais, 60 separa ao longo dos anos. No segundo casamento, de 100 casais, 65 divorcia. Quer dizer, o problema não é o casamento, é a pessoa. Só que a pessoa não entende isso. Eles vão casando, recasando, casando, recasando, até encontrar a pessoa certa. Mas não é isso, gente. Você tem que estudar o assunto. Eu não estudei o assunto quando eu casei. Aí, vários sofrimentos que eu tive, e minha esposa teve, minha família teve, e meus filhos tiveram, que não tem necessidade. Se a gente tivesse estudado o assunto. Qual assunto? Casamento, formação de família, compreender cada etapa da vida da gente, que a nossa vida é cheia de etapas. Uma coisa é a vida de jovens que se encontram, vão colocar o meu exemplo. Lá, há quase 40 anos atrás, dia 5 de abril, eu completei 36 anos de casamento. Então, lá no ano de 85, eu encontrei minha esposa, minha namorada, né? E aí eram dois jovens que não tinham filhos, que se encontraram e começaram um relacionamento. É uma cabeça. Daí a um ano e pouco, a gente já estava casado. Daí, uns 2 anos, a gente já era um casal recém-casado com uma criança. Gente, muda completamente. O período de namoro com o período de recém-casado sem filhos com uma criança pequena. Gente, é completamente diferente, a vida mudou. Só que a nossa cabeça não muda rápido assim. Eu sempre falo isso, né? A pessoa entra num casamento, entra num cartório, numa igreja, para uma celebração de casamento, 1 hora depois, ela entrou com a cabeça de solteiro e saiu. Ela entrou solteira e saiu casada. Mas a cabeça ainda é de solteiro. Não tem como você mudar a sua cabeça em 1 hora. Não é só virar uma chave. Não, agora sou casado, sou casado, sou casado. Não é assim que funciona. Você vai se adaptando. Aí você tem que compreender o jeito do outro, o jeito, como é que o outro fala, como é que o outro reage a certas situações. Gente, isso leva tempos. Então, aí depois, passaram os anos, a gente já tinha filhos adolescentes. Daí a pouco, filho casado. Gente, é cada momento, porque agora nós estamos, como é falado, na meia-idade. Aproximando dos 60 anos, que é considerado terceira idade. São outros dilemas, são outros desafios. Os filhos casaram, saíram de casa. Então, quer dizer, uma vida que começou só nós dois, agora voltou a ser só nós dois de novo. Muitos casais têm muitos dilemas nesse momento. Por quê? Porque eles se distanciaram tanto que agora eles não se conhecem. Tá vendo como é que o negócio... Cada etapa tem que ser estudada. Então, cada etapa tem que ser estudada. Quanto antes você aplica isso, toma um cafezinho, um chazinho. Cada etapa tem que ser estudada. Cada etapa tem que ser trabalhada, porque cada etapa é um desafio. Aí entra a vida profissional dos dois, a vida financeira dos dois. Gente, é muito sério. E isso quando está tudo assim, bem encaminhado. Porque surgem lutos no meio dessa caminhada para alguns. Surgem divórcios no meio dessa caminhada para alguns. Surgem doenças crônicas para algumas famílias, né, nessa caminhada. E isso tudo aumenta ainda o desafio. Por isso que é tão importante, eu peço tanta gente aqui, ó, você que está assistindo, você tem filhos, incentive seu filho a se inscrever, ou pelo menos de vez em quando, uma vez por semana, fala, ó, uma vez por semana, assiste uma live lá qualquer,
uma delas. Olha um assunto que te interessa lá no canal e assiste uma. Ou chama o seu filho para assistir com você, chama sua filha para assistir com você, chama o seu marido ou sua esposa para assistir com você. Um dia, põe a família, fala, é meia hora só, vamos assistir juntos aqui, para a gente ver se ele fala alguma coisa que serve para nós ou não. Gente, não vai te arrancar um braço, não vai te arrancar um rim. É só despertar o interesse para sua família. Porque olha só, você porque isso aqui não é um canal para falar de religião, é para falar da vida. A religião faz parte da vida de alguns, não é a vida de todos. Mas os princípios são eternos, os princípios eles podem ser aplicados na vida de qualquer pessoa, indiferente de religião, indiferente de raça, indiferente de idade, indiferente de posição social, indiferente de qualquer coisa. Os princípios são eternos. Por exemplo, o que é um princípio eterno? Se você plantar, você colhe. O que é eu plantar? Qualquer coisa. É um princípio. Qualquer coisa que você plantar, você vai colher. Então você sabe disso. Primeiro, é um princípio eterno. Se eu plantar, eu colho. Consequentemente, se eu não plantar, eu não colho. Aí você já aprende bastante coisa. Depois, tudo que eu plantar, eu vou colher. Quer dizer, a qualidade da minha semente vai determinar a qualidade da minha colheita. Então, às vezes a pessoa fala comigo assim, mas sua família é assim. Gente, mas é porque eu preocupo com a minha família. Eu foco na minha família. Tem coisas que eu deixo em segundo plano. Por quê? Porque eu no meu entendimento, família é prioridade. Então eu prefiro abrir mão de alguma coisa que eu quero, que eu sei que é bom, mas que no longo prazo, para mim, não vai fazer sentido. Por exemplo, Salmo 127, versículo 2. Inútil é levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, ou seja, trabalhar de igual um louco. A pessoa trabalha, ela faz um monte de coisa, só que no final das contas, né, ao longo da vida, ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos, o que sobra? Sobra a família. Por quê? Porque você nasce de uma família e termina no meio de uma família. Porque o que é família? Talvez você está aí pensando assim, mas minha família, eu já nasci só eu e minha mãe.